Graças a Deus, querido, retomando aqui, discipulado, acompanhamento inicial, tá? É um treinamento para a nossa igreja, mas se você quiser também pode assistir, vai ser bênção para a sua vida. Nós estamos na lição 2 sobre o Espírito Santo transforma a sua vida. Nós estamos no ponto de número 9, que diz: nós precisamos dos dons do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. É tomando aquela máxima que eu falei no vídeo anterior, né, que nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Deus da obra, e o Deus da obra é o Espírito Santo, né, que foi pedido, né, por Jesus. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, ele rogou, e aí Jesus, antes de subir ao céu, disse assim: virá a promessa está vindo aí, né, e vocês vão ser cheios dele para poder fazer a obra. Então, precisamos dos dons do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Nós devemos estar operando nos dons do Espírito Santo que Deus dá para cada um dos seus filhos. Assim como um corpo humano, ele tem muitos membros para funcionar direitinho, Deus nos deu dons diferentes para cada um de nós que somos membros do seu corpo, mas o Espírito é o mesmo. Todos os dons, eles são extremamente necessários. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, eu vou fazer essa leitura aqui rapidão para você. Se quiser acompanhar, é só abrir lá, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 até o versículo de número 23. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, assim todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão: não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés: não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são essenciais. E os membros do corpo, que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Ou seja, assim como um corpo humano tem muitos membros para funcionar direito, Deus deu também os dons diferentes para cada um de nós, que somos o corpo de Cristo, mas o Espírito que distribui esses dons é o mesmo, que é o Espírito Santo. E todos os dons são necessários para o desenvolvimento do corpo. Todo filho de Deus, ele tem um ou mais ministérios. E todos nós devemos estar usando e desenvolvendo os dons que o Espírito Santo nos deu para o avanço do reino de Deus. Quais são alguns dos dons do Espírito Santo? Vamos por uma lista aí de 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. Nós temos lá palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de cura, discernimento de espíritos, fé, operação de milagres e outros. Então, toda obra, ela deve ser feita pelo poder do Espírito Santo. Lembra da máxima que eu falei, que a gente não pode fazer a obra de Deus sem o Deus da obra? Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, do verso 21 ao verso 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lembra do que eu falei também no vídeo anterior? Qual é a vontade do Pai?
que sejamos cheios do Espírito Santo, porque aí a vontade vai ser plena, porque o Espírito Santo vai conduzir a gente. Não é a gente que vai ter o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai ter domínio sobre a gente, como o próprio Senhor Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, ele diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos pedirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, nunca tive intimidade com vocês. Você nunca parou tempo para estar comigo realmente. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21 a 23. Então, voltando aqui só um pouquinho, esse tema é muito importante, nós precisamos dos dons do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. 10º ponto, receba agora o batismo no Espírito Santo. Esse é um tema bastante polêmico, alguns falam sobre a plenitude do Espírito Santo, né? Alguns falam sobre esse enchimento, um momento especial, outros dizem que é no momento que o Espírito Santo vem e convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. O importante é que você deve buscar uma experiência com o Espírito Santo realmente, onde ele vem e toma você por completo, né? O Pai Celestial, ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos, se os filhos lhes pedirem. E aí, em Lucas 11, 13, nós vemos lá qual é o pedido que a gente precisa, como filho, falar para o Pai. Nós precisamos pedir o Espírito Santo. Lucas 11, 13 diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o quê? O Espírito Santo a quem o pedir. Então, para receber essa experiência de ser batizado, realmente imergido por completo, ser tomado por completo por ele, você precisa pedir ao Pai. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé. E depois nós devemos continuar aplicando fé para ficar cheio dele em todo o momento. Porque esta é a vontade do Pai, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Efésios fala isso, Paulo fala isso. Faça a oração baseando-se em Lucas capítulo 11, verso 13, crendo que você está recebendo o batismo no Espírito Santo de acordo com a sua palavra. Se você ainda não tem essa experiência, busca isso e fala assim, Senhor, aqui está escrito na sua palavra, o próprio Senhor Jesus disse que o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir, então eu quero ser tomado por completo pelo Espírito Santo. Se você faz essa oração, não duvide da promessa, né? E creia que você realmente, né, naquele momento ali que você está sendo cheio, está tendo aquela experiência, você está sendo batizado, né, tomado pelo Espírito Santo. Você já tem o poder, então, o poder dentro de você para ser testemunha de Jesus através dos dons do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente fazer algumas coisas que a gente vê por aí, não. Tá? Ser cheio do Espírito Santo é para você proclamar a palavra. Quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, o que é que eles fizeram? Eles saíram anunciando a palavra de Deus. A primeira manifestação do Espírito que nos foi dada está lá em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, que fala que no dia de Pentecostes eles falaram em outras línguas, anunciando as grandezas de Deus. Agora, para os dons eles se manifestarem na sua vida, você precisa continuar liberando a sua fé. Você pode orar no Espírito, orar em línguas, praticar os dons do Espírito Santo, você pode seguir as direções do Espírito Santo. E você, cheio do Espírito Santo, você pode fazer muito mais, porque ele é a fonte de todos os dons. Então não se esqueça de que agora, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, você deve ser muito usado por Deus com poder sobrenatural. Em Marcos, capítulo de número 16, versos 17 e 18, olha o que o Senhor Jesus disse, né?
E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, né? Em outras línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, nenhum mal lhes causará. Sobre os enfermos vocês vão impor as mãos e eles serão curados. Então é isso. É isso que você precisa colocar em prática na sua vida. O 11º ponto fala como compartilhar Jesus com outros no poder do Espírito Santo. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso? Olha, partindo dessa premissa que agora você está cheio do Espírito Santo, você tem o poder dele para falar de Jesus aos outros. Você precisa falar de Jesus aos outros. Atos 1:8, mas recebereis o poder. Você orou, você vai fazer isso, né? Depois que a gente terminar esse vídeo aqui, vai orar, vai pedir realmente isso para você. Se você ainda não tem essa experiência, você vai clamar a Deus, e aí dentro dessa promessa que você tem o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, você tem o poder dele para falar de Jesus aos outros. Então, você corajosamente, a partir de então, é muito importante você começar a falar de Jesus a outros, dependendo inteiramente do Espírito Santo. Você precisa também levar os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos para a célula, para a igreja. E você precisa aprender, né, com os seus líderes a levar pessoas a Cristo. Espero que essa lição tenha abençoado ricamente a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe e que haja mais de Deus sobre você e através de você ele alcance multidões, porque o reino de Deus é chegado até nós.